Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com, o Facebook Istuçá, onde eu posto lá exercícios e dicas todos os dias. E o celular para mensagem, 3291650267. O conteúdo, pessoal, História do Brasil, isso mesmo, mas nós estamos falando de uma parte muito interessante, que é a questão do prata, parte 3, onde nós vamos falar nesse momento sobre a guerra contra Oribe e Roças. Tranquilo, pessoal? Lembrando para vocês, o nosso canal no YouTube, o Ist Sattler, tranquilo? Se inscreva no nosso canal, eu agradeço muito. E lá no canal vocês vão clicar em playlist. Na playlist, pessoal, você tem História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor, que te ajuda em Geografia. São esses 4 playlists que estão com essas setinhas. As aulas são muito completas mesmo. Por exemplo, História do Brasil, estou falando desde o descobrimento até, se eu não me engano, o governo de FHC. História Geral, desde a introdução à história até Guerra Fria. Então são playlists que tem o conteúdo bem completo, tudo de organizado e tudo formando tudo certinho. Se você assistir, tem muitas chances mesmo de você acertar a questão na prova. Mas dentro dessas playlists nós temos outras, como por exemplo, dicas SPSEX, que eu falo os principais temas que caem na prova. Eu fiz um estudo. E eu faço também resolução de exercício de provas anteriores. Eu comento a prova tudo. Tá nessa playlist aí, ó. Temos a outra playlist também, dicas essas e exercícios de provas anteriores. A mesma coisa, dicas da prova da ESA e exercícios de provas anteriores que eu comento, dou uma aula. Esta aula que você está assistindo está nessa playlist aqui, ó, Pulo do Gato, aonde tem temas importantes. Os principais temas que eu acho importantes que caem recorrentemente em provas. Muitas vezes, esses temas que estão nessa playlist Pulo do Gato caem em diversas provas, beleza? Resumão Enem, História da África, Resumão Colégio Naval, Resumão SPSEC, Resumão ESA e entre outros. Mas como já falei, esta playlist aqui de História da América, esta outra de História Geral, essa outra de História do Brasil e também essa aqui do Professor Igor são aulas muito completas mesmo, tranquilo? Então vamos lá. A Guerra de Oribe, a guerra contra Oribe e Roças, né? O que nós temos que entender aqui primeiramente? Essa guerra acontece no período do Brasil chamado de Segundo Reinado. Mas, professor, eu observei, eu já vi professores falar, e eu já assisti aulas suas aqui, principalmente da História do Brasil, na playlist História do Brasil, que você fala que o Segundo Reinado é um período de estabilidade. É verdade isso, professor, mas está tendo uma guerra. É verdade, tá bom? Eu falei estabilidade porque é uma estabilidade interna. Pessoal, antes do Segundo Reinado, nós temos lá o problema, né, que aconteceu no Brasil, né, problemas entre aspas, né, que é o chamado período regencial, e onde no Brasil ocorre diversas revoltas dentro do Brasil que quase faz o Brasil se fragmentar em vários países, Farroupilha, Balaiada e entre outras. É um período muito conturbado, esse tal período regencial. Quando acontece em 1840 o chamado golpe da maioridade, onde Dom Pedro II começa a ser o imperador, né, antecipada a sua maioridade, nós observamos o quê? Que a figura do monarca traz uma estabilidade dentro do Brasil, uma estabilidade interna. Nada mais, nada menos, a última movimento, a última revolta, a Revolução Praeira, né, vai ser um dos últimos movimentos internos de contestação. Mas, professor, por que dessa estabilidade interna?
por causa de uma coisa criada chamada de parlamentarismo às avessas. Como eu já expliquei para vocês, parlamentarismo às avessas é aquele parlamentarismo lá da Inglaterra que eu vejo falar e conhecemos muito bem, mais ou menos. Por quê? Lá no parlamentarismo da Inglaterra, você tem a figura do rei, figura do primeiro-ministro, só que esse parlamentarismo ele vai de baixo para cima. Tem as eleições, a nomeação, a escolha do primeiro-ministro e tudo mais. O problema aqui é que o parlamentarismo às avessas no Brasil, ele vem de cima para baixo. O imperador, pessoal, ele podia escolher seus ministros. O problema é que dentro do Brasil vai se destacar dois partidos, o liberal e o conservador. Tranquilo? Vindo desde o período regencial. E o que vai acontecer com isso, pessoal? Esse partido liberal e conservador, óbvio que eles, em parte ou outras, eles se parecem. Por quê? Eles vêm da mesma classe social, a elite brasileira. É claro que tem algumas diferenças, né? Você observa a parte mais no Sudeste, a ideia da centralização, e o restante, a ideia da descentralização. Mas esses dois partidos, eles quase são irmãos, por causa, eles também, quando estão no poder, óbvio, vão ser para os interesses, mas são interesses da elite. E quando você tem dois partidos fortes, o que acontece? Se você prioriza um, é capaz de você ter movimentos e outras coisas do outro lado. O parlamentarismo das avessas, o rei escolhia o ministro, né? Os ministros que compõem a pasta ministerial. O que acontece aqui? O rei cria um ministro. Nesse caso, esse ministro é escolhido ainda pelo próprio rei, e esse ministro, que é escolhido pelo rei, pelo imperador, ele poderia escolher os seus outros ministros. Por exemplo, Dom Pedro escolhia um cara que era conservador, e esse conservador, que era primeiro-ministro, ele escolheria os outros ministros do pedaço dele. Né? Se fosse um liberal, aconteceria a mesma coisa. Por que parlamentarismo às avessas? Porque o rei continua com o poder. O poder moderador, lá criado na Constituição de 1824, dá amplos poderes ao imperador. Então, o seu poder, na verdade, real, não é muito afetado. Tranquilo, pessoal? O que acontece é uma blindagem da imagem do imperador por causa do parlamentarismo às avessas. Por quê? Ora vai estar no poder um liberal e ora vai estar um conservador. Tranquilo? E isso vai atender as dois partidos, nesse caso no Brasil. Chega um momento até que em 1853 nós temos um ministério, dois ministros, tanto liberal e conservador, ao mesmo tempo, o Ministério da Conciliação. Esse parlamentarismo às avessas, né, onde o imperador cria essa blindagem em sua imagem, leva a essa estabilidade interna. Tranquilo, pessoal? Só que alternar liberais e conservadores, como eu já falei. Beleza? O problema é que a questão externa já era discutida desde lá do Brasil colônia e tudo mais. E vai sendo discutida ainda no segundo reinado. Lembrando, primeiro reinado se perde, né, a província da Cisplatina. E as questões da Bacia do Prata, como importância econômica, importância estratégica, importância política, continuam. E o Brasil não quer perder seus interesses comerciais, seus interesses políticos, seus interesses estratégicos, porque o Brasil ainda é uma única monarquia no meio de várias repúblicas. A influência de províncias como Mato Grosso, perto de repúblicas, poderiam levar o Mato Grosso a se separar, a se unir. Então, o Rio da Prata a Bacia do Prata é um ponto, né, um
um eixo, uma importância muito grande nessas questões políticas, econômicas e estratégicas, né? Aonde nós observamos que ter um país forte dominando o Rio da Prata, isso levaria medo para o Império do Brasil. Tranquilo, pessoal? É muito tranquilo, beleza? E o que acontece? O Brasil vai fazer inúmeras interferências dentro do Rio da Prata, tentando equilibrar, tentando ter a navegabilidade sendo protegida por todos os países. Tranquilo? E também não deixando também que se forme um grande país vizinho do Brasil. Isso não é interesse para o Brasil. Mas chega ao poder na Argentina, Rosas vira um ditador, ele tem a ideia, né, passa na sua ideia a criação de novo, na unificação de novo, na volta do vice-reino do Prata, e isso era um medo porque atingiria tanto o Paraguai quanto o Uruguai. Ter um país muito forte ao sul, dominando ainda mais dentro da bacia do Prata, não era muito viável para os interesses brasileiros. Tranquilo, pessoal? O que Rosas faz? Começa a montar obstáculos no comércio, principalmente interferências que vão levar à insatisfação tanto da Inglaterra como da França também, e do Brasil, óbvio. Rosas vai se aliar a um cara também no Uruguai chamado de Oribe, né? Aonde os dois ainda intensificam mais esses obstáculos comerciais. Oribe está no poder no Uruguai. E, para piorar ainda, Oribe começa uma briga, né? Compra uma briga com os estancieiros brasileiros. Por quê? Vários estancieiros tinham terras no Uruguai e no Brasil. Então a passagem desse gado era muito vezes comentada por Oribe e leva a essa insatisfação. Tranquilo, pessoal? Mas dentro do próprio Uruguai, você tinha uma disputa interna. Por quê? No Uruguai, pessoal, você tinha dois principais partidos, os brancos e os colorados. Os colorados são os liberais, comandados por Rivera, e os brancos são os conservadores, ligados a Oribe, que é aliado de Rosas na Argentina. Tranquilo, pessoal? E o que acontece, pessoal? Essa disputa interna entre Oribe e Rosas, entre Rivera e Oribe, vai levar o quê? Uma oportunidade para o Brasil numa interferência dentro do Uruguai. Por quê? Vai apoiar Rivera. Tranquilo, pessoal? Beleza. Rosas, na Argentina, com essa ideia de unificar o vice-reino do Prata, com esse pensamento, vai levar também uma ideia de expansão por partes do Rio Grande do Sul. Uma invasão no Rio Grande do Sul. Tranquilo, pessoal? Rosas vai levar essas ideias. Que, claro, nós observamos ainda nesse momento a Guerra dos Farrapos, ainda continua, vai ser um movimento, né, que vai levar, nesse caso, essa ideia dessa invasão do Rio Grande do Sul, vai levar, nesse caso, o fim dessa guerra dos Farrapos também, e a união contra as ideias de Rosas e Oribe. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós temos que entender? Os problemas. O vice-reino, né? A ideia de unir Uruguai e Paraguai no vice-reino do Prata, criar um grande país. Isso não levava muito interesse para o Brasil. E o próprio Brasil, no medo da invasão, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul, e também os problemas com o Oribe, com os estancieiros gaúchos. Tranquilo? Então, qual que é a política do Brasil que é adotada? Assinar um tratado com o Paraguai reconhecendo a sua independência. E no Uruguai, apoiar Rivera contra Oribe. Independência era uma forma de evitar invasão. O que eu quero dizer com isso?
Antônio Lopes estava no poder, o pai de Solano. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos observar que o Brasil, firmando tratados com o Paraguai, reconhecendo sua independência, e caso ele sofra alguma agressão, pode intervir junto, e também lutando também do lado de Rivera contra Uribe, numa tentativa de pôr um novo cara no poder, era uma afirmação de quê? De que esses dois países, tanto o Paraguai quanto o Uruguai, independentes, não estão nas mãos das investidas de Roças na criação de um grande país ao sul do Brasil. Então era uma forma de desestabilizar essas ideias de uma formação de um grande país. E óbvio, uma formação de um grande país não era interesse para o Brasil. Por quê? Primeira coisa, poderiam invadir o Brasil. E o problema, um grande país ao sul dominaria, levaria problemas com a parte comercial na navegabilidade na Bacia do Prata. Tranquilo, pessoal? E ainda mais, tem um apoio de duas províncias, né, revoltadas, porque na Argentina você tem a ideia também dos centralistas, dos federalistas, que ainda se opõem, principalmente de Corrientes e Entre Rios, com Urquiza, na Argentina, contra o governo de Roças. Qual que era a ideia, então, através dessa aliança? Derrotar Uribe e Roças. Qual que é a primeira coisa? Vamos derrotar Uribe e depois vamos pegar Roças. É o que acontece. A guerra contra Uribe e Roças acaba e o Brasil consegue mais, de novo, intervir dentro da região da Bacia Pratina sobre os seus interesses. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa nova fase, questão do prata. Beleza? Qualquer coisa, o YouTube, o nosso canal, o Istisato, está aí com várias playlists que você possa assistir. Lembrando, História da América, História Geral, História do Brasil e a playlist de Meio Ambiente do Professor I, que ajuda em Geografia, são aulas muito completas mesmo. É o conteúdo de História do Brasil todo. É o conteúdo de História Geral, claro que não é todo, né? Mas é todo. É o conteúdo de História da América todo. Tranquilo, pessoal? Grandes partes aí, bem detalhadas, tudo na forma cronológica e tudo mais. Beleza? Espero que tenha gostado. Se inscreva e valeu. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre o quê? Desse tema da questão do prata, o mais importante de todos, óbvio que cai mais em prova, a tão falada e questionada e discutida pelos pesquisadores, historiadores e entre outros, a Guerra do Paraguai. Valeu!